Isomeria, então, né? Vamos começar ali na parte de isomeria. Hoje a gente vai trabalhar somente a parte de isomeria plana e na geometria, né? Na isomeria espacial, a gente vai trabalhar só a parte geométrica. Então, a isomeria ela é dividida em duas partes. A isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, e isomeria espacial. A isomeria plana trabalha mais as estruturas no plano e a isomeria espacial, né, as conformações geométricas aí da molécula, das estruturas, comparando uma com a outra. Isômeros são compostos que, apesar de serem diferentes, né, terem características diferentes, ter estruturas diferentes, eles possuem a mesma fórmula molecular. Dependendo da fórmula molecular, você não consegue distinguir qual substância seria, isomeria de cadeia ou de núcleo. Nesse caso, como o próprio nome já fala, né, essas isomerias planas, a maioria delas você consegue relacionar com o nome. Então, quando fala isomeria de cadeia, ela está falando que as cadeias carbônicas são diferentes. Possuem a mesma fórmula molecular, então todos os isômeros, quando você compara um com o outro, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. E o que difere? Cadeia, posição da dupla ligação, tripla ligação e assim por diante. Diferença de função também, e nesse caso, mais especificamente, isomeria de cadeia, né, ou também chamada de isomeria de núcleo, porque em alguns casos é utilizado núcleo benzeno, né, a diferença ali está na forma dos ligantes ao anel benzênico. Neste caso, os isômeros são compostos pela mesma função, então eles pertencem à mesma função orgânica. Se for hidrocarboneto, os dois são hidrocarboneto. Se for cetona, os dois são cetonas. Então, eles pertencem à mesma função orgânica. No entanto, apresentam tipos diferentes de cadeia. Então, ou uma é cadeia fechada e outra é aberta, certo? Ou uma é insaturada, outra é saturada. Então, acontece aí da diferença na cadeia. Aqui temos um exemplo de um composto de fórmula molecular C5H12. Fórmula molecular C5H12. Um exemplo é o pentano. Observem aí que o pentano ele tem 5 carbonos, e 12 hidrogênio. E aqui nós temos também ali o 2-metilbutano. Também tem 5 carbonos e possui 12 hidrogênio. Mas observe o que difere um do outro. Que tipo de cadeia é esse primeiro aqui? Normal ou ramificada? O que vocês acham? Normal, beleza. E aqui nós temos uma cadeia ramificada, que tem aí a ramificação. Então, nesse caso aqui, o que difere um do outro é somente a parte da cadeia. Claro que, devido a essa diferença, as propriedades deles diferem também entre si. Aqui nós temos um exemplo, né, de isomeria de cadeia, onde um é de cadeia normal, o outro é de cadeia ramificada. Isomeria de posição. Isomeria de posição está relacionada aí a compostos que apresentam aí a posição do ligante diferente um do outro. Eles pertencem à mesma função orgânica, porém, os ligantes aí, né, as funções, os grupos ligados à cadeia principal estão em posições diferentes. Isso dá diferença também nas propriedades físicas deles. Observem aqui, um composto de fórmula molecular C3H8O. Ele tem aí essa fórmula molecular. Se nós analisarmos esse composto somente pela fórmula molecular, é difícil a gente identificar qual que é o composto, né? E aí a gente vem a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural a gente tem aqui, o propan-1-ol, né? Está dizendo que, nesse caso, está ligado ao carbono 1. E aqui no segundo caso, propan-2-ol, está indicando que está na posição 2. Aqui é o carbono 1 e aqui é o carbono 2. Então, o que difere na questão estrutural? Simplesmente a posição da hidroxila. Então, a hidroxila aqui está no carbono 1 e, nesse caso, está no carbono 2. Simplesmente. Porém, na parte da reatividade, questão de propriedades químicas, isso aí dá uma diferença maior, né? Uma diferença significativa. Aqui temos outro composto também, 2 compostos aí, que diferem entre si quanto à posição do quê? Do grupo metil ligado à cadeia principal. Então, nós temos aqui o grupo metil, e aqui nessa outra estrutura também temos o grupo metil. Porém, esse grupo metil aqui está ligado ao carbono 3, e aqui nesse segundo caso nós temos o metil ligado ao carbono 2. É quanto à posição do grupo ou
da função orgânica, né? Aqui nós temos o C6H12. O que difere um do outro? A posição também. Do que? No caso aqui, a dupla ligação. Então, a dupla ligação aqui está no carbono 2 e aqui a dupla ligação está no carbono 3. Isomeria plana, né, de compensação ou metameria, que tem a mesma fórmula molecular, porém, aqui a gente está falando de posição do quê? Do heteroátomo, tem que ser uma cadeia com heteroátomo, tá? Então ele fala assim, ó, neste caso a isomeria vão apresentar o mesmo tipo de cadeia, mesma função orgânica, a diferença está na posição do heteroátomo. Observem que também está relacionada à posição, porém aqui está falando de heteroátomo, e não de grupo funcional, e nem de insaturação. Temos dois éteres, então pertencem à mesma função orgânica. Aqui nós temos o etoxietano, onde o oxigênio aqui, né, está entre dois grupos etil. E nesse segundo caso, a gente tem aqui o grupo metil e o grupo propil. Então o heteroátomo aí está numa posição diferente. Nesse caso, a gente chama de metameria ou isomeria de compensação. Aqui nós temos outro caso, né, de fórmula molecular C4H11N, onde a amina, ela está aqui, ó, entre dois grupos metil também, né, dietilamina. E aqui no segundo caso nós temos a amina entre um grupo metil e outro grupo propil. Continuando, isomeria plana de função. Aqui, pessoal, eles possuem a mesma fórmula molecular também, então são isômeros, porém a função orgânica é diferente, tá? Ou um é álcool e o outro é éter, ou uma é cetona e o outro é aldeído, então acontece essa diferenciação aí na função orgânica. Aqui nós temos isomeria álcool-fenol, quer dizer que um álcool e o outro é fenol. Aqui nós temos o fenilmetanol, certo? Que é um tipo de álcool. E por que ele é um álcool? Esse daqui é um álcool e esse daqui é um fenol. Questão da hidroxila, né? A hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. Então, se esse carbono aqui é um carbono saturado, nós temos, no caso aqui, um álcool. Nesse caso, nós temos a hidroxila ligada a um carbono insaturado e sendo ali de um anel aromático, né? Então, quando a hidroxila está ligada direto ao anel aromático, a gente tem um fenol, ok? Então, tem um núcleo benzênico aqui, 2-metilfenol. Aqui nós temos a isomeria álcool-éter, então eles têm a mesma fórmula molecular, porém pertencem a funções diferentes. Aqui é um álcool, o etanol, e aqui é um éter, metoximetano. Ok? Que diferença aí? Aqui tem um grupo hidroxila e aqui tem um oxigênio, né, um heteroátomo aí do éter. Isomeria aldeído-cetona, então aqui no caso um é aldeído e o outro é cetona. Então aqui nós temos também uma isomeria de função. Aqui nós temos a carbonila, né, do aldeído, e nós temos uma carbonila aqui também da cetona. Aí lembrando que na carbonila do aldeído tem que ter um hidrogênio ligado, e na carbonila da cetona tem que ter dois carbonos aí ligados à carbonila. Então, nesse caso, também isomeria de função. Mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. Pessoal, nesse caso aqui, ó, isomeria dinâmica ou isomeria tautomeria, também é um tipo de isomeria de função, tá? Porque vai diferenciar um do outro a questão da função orgânica. Porém, esse tipo de isomeria só acontece em solução aquosa, tá? Ou uma solução ali contendo outro reagente, mas tem que ser em solução. E eles são dinâmicos. O que significa ali ser dinâmico? Significa que, ao mesmo tempo que um composto está formando o produto está retornando, né, a formação do reagente. Ok? Então, nesse caso aí, ó, a gente tem o que a gente chama de tautomeria. É uma isomeria de função? É. Então, eu falo assim, é um caso particular de isomeria de função no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico. A diferença consiste na posição de um átomo de hidrogênio, né? Então, o hidrogênio ele vai desfazer uma dupla ligação e retornando novamente essa dupla, né? Os principais casos de tautomeria incluem ali os carbonílicos, ou seja, onde tem a carbonila, certo? Grupo carbonila. E aí tem aldeídos e cetona, né? Então, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio, ele é atraído pelo oxigênio, e o oxigênio, como faz duas ligações,
então ele libera essa dupla ligação aqui, ó, uma dessas dupla ligação aqui, para fazer uma nova dupla ligação, certo? Então ele fica nesse equilíbrio dinâmico. Hidrogênio atraído pelo oxigênio e formando uma dupla entre carbono, e aí essa dupla retornando ali ao oxigênio, né? Ela retorna ao oxigênio e o carbono captura novamente o hidrogênio. Então eles ficam nessa mudança contínua. Então quer dizer o quê? Que esses isômeros eles não têm estabilidade, diferente dos demais aqui, ó. Isômero de função, eles são estáveis. Na forma que eles estiverem, eles são estáveis. Esses daqui não. Eles não têm essa estabilidade. Aqui nós temos um aldeído com enol, então novamente o hidrogênio sendo atraído pelo oxigênio, e aí formando dupla ligação entre carbonos. Essa dupla ligação ela retorna, né, fazendo a carbonila, né, formando a carbonila, e o hidrogênio retorna para o carbono. Então eles ficam nessa troca dinâmica. Então, ao mesmo tempo que ele está formando o enol retorna na forma de aldeído. Essa seta aqui, ó, essa dupla seta, né, setas paralelas, elas estão indicando exatamente esse sistema em equilíbrio. E aí, no caso, a seta menor está dizendo o quê? Que a formação do produto ela é menor. Então, o equilíbrio ele tende a formar mais aldeído do que enol. Tá? Então, devido ao tamanho dessa seta, ele está indicando isso daí. No primeiro caso, a formação de cetona está sendo favorecida nesse sistema de equilíbrio. Então, eu vou ter mais cetona do que enol nesse sistema. Agora, pessoal, a parte de isomeria geométrica, ou também conhecida como cis-trans, é uma isomeria espacial, certo? Tudo que eu falei para vocês aqui é isomeria plana. Então, analisando o composto no plano. Aqui, nesse caso, é isomeria espacial. Então, a gente vai ter que analisar o composto em sua forma espacial, posição no espaço dos grupos ligados em cadeia. Aqui nós temos a isomeria geométrica, né? Ocorre especialmente em composto de cadeia aberta, que possuem dupla ligação. E ocorre também em cadeias fechadas, tá? Então, para ser de cadeia aberta tem que ter a dupla ligação, e ocorre também entre cadeias fechadas. Desde que existam ali, no caso, dois grupos diferentes ligados ao ciclo. Então, olha só o que acontece. Para que você consiga analisar a isomeria geométrica, você tem que analisar em cadeias abertas se tem dupla ligação, carbono-carbono, certo? E aí, no caso, os quatro grupos, né, os dois grupos que estiverem ligados ao carbono tem que ser diferentes entre si. Então, nesse caso ali, ó, XY, então são diferentes entre si, ligados a um carbono, e o WZ, né, também são diferentes ligados a outro carbono. Então, tem que ser compostos diferentes ligados aí ao carbono. Então, ele coloca aqui, ó, X deve ser diferente de Y e Z deve ser diferente de W. Se esses dois aqui forem iguais, né, se tivermos ali dois grupos Z, então já não tem mais isomeria geométrica. Temos que cis, aí quando fala cis, grupos do mesmo lado, tá? Mesmo lado no plano espacial. E trans em posições opostas nesse plano espacial. Aqui é só uma genérica, né? Ele fala aqui, ó, a dupla ligação entre carbonos é rígida, então não tem como você pegar ali, ó, e girar essa dupla ligação. Se ocorrer a tentativa de forçar essa dupla ligação, de girar, ela se rompe, e aí se quebra a molécula. Diferente de ligação simples. Ligação simples, as moléculas giram no próprio eixo, sem se romper. A dupla não. É a mesma coisa você pegar ali, ó, dois palitinhos e tentar girar um para um lado e o outro para o outro. Eles vão se quebrar. Então, na ligação dupla também acontece o mesmo. Se você pegar um palitinho, você consegue girar ele tranquilo, né? Então, nesse caso, a gente tem a isomeria geométrica, né? As duplas ligações são rígidas. Aqui, nesse caso, nós observamos que o grupo metil, eles estão do mesmo lado no plano. A gente está traçando ali uma linha imaginária, né? Então, como se tivesse aqui um plano entre esses carbonos ali. Parte de cima, os dois estão do mesmo lado, cis. Se eles estiverem de lados opostos, e nem nesse caso nós temos, então nesse caso a gente tem o trans. Pessoal, aqui nesse caso nós temos, novamente, né? Olha, o grupo etil está do mesmo lado do outro grupo etil. Então nós
se nós traçarmos aqui uma linha imaginária, né, um plano imaginário, então nós temos os dois na parte de cima, certo? E os hidrogênios na parte de baixo. Poderia ser outros grupos diferentes de hidrogênio aqui? Poderia, sem problema, tá? Quando a gente vai analisar cis-trans, a gente analisa aí os que possuem maior massa, né, maior volume, e observar se eles estão do mesmo lado ou lados opostos. Nesse caso, traçando uma linha imaginária, né, na dupla ligação, nós temos os dois do mesmo lado, é cis. Nesse caso também, pessoal, a gente tem que observar o quê? Que temos aqui, ó, essas ligações em forma de cunha tracejada e em negrito. O que significa isso daí? Essas cunhas estão indicando ali fora do plano, ou para frente do plano, e para trás do plano. Essas cunhas aqui em negrito está indicando que está para frente do plano. Se você está analisando ali a tela do computador, ela está do seu lado. Essa cunha tracejada está indicando que ela está para fora do plano. Se analisarmos ali a tela do computador, é como se ela estivesse para fora, para trás da tela. Aqui no segundo caso, no segundo exemplo, nós temos também o mesmo composto. O que difere de um como o outro? Posição ali dos grupos. Aqui nós temos um que está acima do plano, e aqui nós temos o outro, né, o grupo etil, que está abaixo do plano. Então, nesse caso, a gente tem trans. Aqui outra forma que eles podem colocar ali no vestibular, que é a representação ali de esfera, né? Esfera e vareta. Então, nesse caso, observe que os dois grupos da mesma cor, né? Ou os dois ligantes da mesma cor, estão do mesmo lado. Se traçarmos, o que vocês têm que fazer? Quando pegarem essa situação lá no vestibular, e estiver tratando de isomeria, traçar um plano ali, né, ou um risco, imaginando um plano, no meio da ligação dupla. E aí, o que estiverem na parte de cima, se forem iguais, é cis. Se forem diferentes, é trans. Né? Então, nesse caso aqui, eles estão de lados opostos. Ele está dizendo que esses grupos esses átomos, né, em verde ali, são cloro. Aqui nós temos de cinza mais escuro carbono, maiores, e os menores aqui hidrogênio. Então, os dois hidrogênios do mesmo lado, os dois átomos de cloro do mesmo lado, cis. Cloros de lados opostos, trans. 1,2, trans, 1,2 de cloroeteno. Eu estava falando para vocês de questão de rotação. Olha só as ligações simples. Elas conseguem rotacionar. Então, aqueles compostos ali, ó, que estão em posições diferentes, aqueles átomos em posição diferente, né, aqui, ó, ou se estão do mesmo lado, eles conseguem rotacionar e formar ali um composto em posições contrárias. E aí, da mesma forma, rotacionar novamente e formar compostos onde os átomos estão do mesmo lado. Então, não tem como formar um isômero com ligações simples. Isomeria geométrica tem que ser com dupla ligação. Aqui ele está demonstrando, né, ligações simples, que é possível fazer o giro. Então, as moléculas, acontece isso, os átomos eles vão girando em torno do seu próprio eixo. E já as ligações duplas, quando ocorrem ligações duplas, eles até tentam, mas não acontece o giro completo. Então, não forma o mesmo composto. Então, as ligações são mais rígidas. E quando ocorre deles girarem, rompe-se a ligação e aí ele se desfaz. Trazendo para o nosso dia a dia, eu acredito que vocês já ouviram falar de gordura trans. Sim ou não? É melhor ou pior do que gordura cis? Acho que é pior. Por quê? Gordura é gordura, né? Se for comida, melhor ainda. Manda ver. Pessoal, aqui nós temos dois exemplos de gorduras cis e trans. A primeira aqui, ela é cis, porque a parte aqui de maior volume, né? Elas estão do mesmo lado, e aqui os hidrogênios do mesmo lado. Então a gente tem ali uma gordura cis, o ácido oleico, que a gente chama também de ômega. Tem o ômega 3, ômega 6, ômega 9, ômega 13. Tem esses ômegas aí, eu acredito que vocês já ouviram falar também. Geralmente eles falam assim, ó, utilize ômega 3, ômega 6 para auxiliar ali
no colesterol e tudo mais. Já ouviram falar ou não? Sim, tinha aquele comercial do programa lógico, de Família. Então, por que a gordura cis ela é melhor, né? Tem o HDL e o LDL. Por que esse caso aqui ela é melhor? Por que gordura cis é bom a gente ingerir? Claro que controladamente, né? Não vai consumir adoidado, que acaba prejudicando também. Mas controladamente ela ajuda a combater a gordura trans. Porque ocorre uma tensão. Observem que esses dois grupos aqui, eles são do mesmo lado. E ocorre uma tensão, uma repulsão entre esses dois grupos. Sem contar também que eles vão tentar girar aqui essa dupla ligação. São dois grupos volumosos que vão tentar se distorcer para se manter o mais afastado possível. De forma que eles adquiram um maior distanciamento possível entre eles. Então, quando eles tentam fazer isso daqui, com pouca energia, aqui, ó, 13 graus Celsius, ele já se rompe, se quebra essa ligação. O ponto de rompimento aqui é uma temperatura de 13 graus. 13 graus, nosso corpo consegue ir tranquilo. Já no caso da gordura trans, observe aqui, ó, se a gente passar aqui um plano, deixa eu tentar passar um plano. Então, nesse plano aqui, esse grupo está de um lado, e do lado oposto está esse outro grupo aqui. Certo? Então, se eles estão de posições opostas, é trans. Observe até que o hidrogênio está de um lado do plano e o outro do outro. Aqui nós temos o ácido elaídico, que ele é isômero ali do ácido oleico. Pessoal, observem que eles estão distantes entre si. Então, nesse caso, para quebrar essa dupla ligação, vai ser necessário uma energia maior. Então, observem aqui, ó, o ponto de rompimento, né, de quebra vai ser de 45 graus Celsius. E aí você vai ter que malhar mais para quebrar essa gordura. Por isso que essa gordura trans, ela é bem mais prejudicial. Então ela vai se acumulando no organismo. Então tudo está relacionado aí à geometria da molécula. Pessoal, então é isso. Procurei ser o mais sucinto possível, mais direto, e tentando aí ser mais eficaz possível.